preciso estar atento às ciladas mais sutis do inimigo. E o inimigo, ele não vem, gostaria que fosse, com chifre, rabo e com cheiro de enxofre. Para mim isso é muito fácil. Eu mesmo desejaria que ele se apresentasse assim para mim. Por quê, pastor Wilson? Porque quando eu começar a sentir cheiro de enxofre, eu correria. Infelizmente ele não vem desse jeito. Ele vem como a Bíblia nos apresenta a sua formação, como um anjo ou seja, algo bom, algo maravilhoso, algo que nos atrai. É assim que ele vem. Ele é sutil, ele é pai da mentira, é pai do engano, é mestre das armadilhas, e com certeza ele vai querer nos destruir. E um canal que o inimigo usa muito para destruir a vida de uma pessoa e consequentemente os seus descendentes é a família. Se ele puder começar pela família, ele não vai ter um plano B. Ele vai iniciar exatamente aí, porque destruindo a família, ele consegue desfazer o grande plano de Deus, que foi dar ao homem a oportunidade de crescer, de se multiplicar, de gerenciar a terra e povoá-la através da família. As lutas das famílias são reais e avassaladoras. Se o inimigo conseguir nos entristecer na família, ele já venceu, segura lá, mais de 70% da batalha. Se o inimigo conseguir nos vencer na família, mais de 70% dessa guerra, eu temo dizer que ele já venceu. Essa chave de braço com o inimigo é muito forte. Quando ela começa pela família, é muito difícil nós revertermos o quadro depois. O melhor trabalho é a prevenção. O melhor trabalho é você não achar que você sabe tudo, mas se colocar numa posição humilde de aprender, de aluno, para que você possa cooperar com a sua família. Família é algo tão complexo, ninguém tem uma palavra final, ninguém sabe tudo sobre a família. Cada vez que ouvimos alguém cantar, cada vez que ouvimos alguém se expressar, nós descobrimos que nós não conhecemos nada de família, porque exatamente ela representa uma união mística entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. É uma família celestial. Quando Deus fez o homem, está lá o texto bíblico, vocês podem ler em casa, está no plural, não é? Façamos, está no plural, mas não é o único Deus. É uma família, a Trindade é uma família, e assim ela se comporta. Todos têm uma função, e todos se interagem, e todos conhecem tudo que está sendo feito, e tudo concorre para o bem e para a salvação do ser humano. Parece que a família é o espelho dessa transcendência. Parece que a família é um efeito dessa atitude na eternidade. Se desmantelarmos a família, se quebrarmos a família, nós quebramos a sociedade. Não é isso que nós sempre temos pregado? Que a base da sociedade é a família. E a gente percebe que quando a família não está bem, a sociedade não está bem e a igreja também não está bem. Mas não se preocupe, se alguma coisa está acontecendo na sua vida, saiba que a vida é uma grande gangorra. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo. Não existe uma oração forte para isso. Gostaria que existisse, eu mesmo gostaria de recitá-la como ladainha para a minha vida. Mas o fato é que mesmo orando e jejuando, se prepare, aperte o cinto, porque o avião vai cair. E eu não estou jogando maldição em vocês, de forma alguma, não é maldição. Eu não acredito que o primeiro filho que Asaf perdeu foi maldição. É a gangorra da vida. É assim que a fé foi dada a nós, para nós não abandonarmos Deus quando a gangorra estiver lá em cima, e para nós não desesperarmos quando ela estiver lá embaixo. Os profetas, os personagens da Bíblia, todos eles passaram por lutas e por dificuldades. Em alguns momentos da vida deles, viveram nas campinas verdejantes.
Em outros momentos, foram para os vales sombrios. Quando você abre, por exemplo, o livro aos Hebreus, capítulo 11, e começa a ler, é coisa fenomenal, não é? Pela fé, venceram reinos, olha que coisa linda. Pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, apagaram o fogo. Pela fé, venceram a espada. Muito bonito, mas quando você chega já no final, no meio do capítulo 11, a história muda e começa assim: pela fé, eles perderam a cabeça. Não é? Você já leu isso aí? Pela fé, foram cerrados ao meio. Pela fé, as mulheres receberam como troféu os filhos mortos. Então a gente percebe que a vida cristã não é uma questão de mágica. Nós não vamos deixar de ser seres humanos e família humana, aceitando a Cristo como Salvador. Não, nós passaremos pelas mesmas lutas e provações. Você percebe, por exemplo, que há homens no mundo morrendo de câncer, e há na igreja também pessoas com enfermidade, e pessoas são atropeladas no mundo e morrem, e na igreja a mesma coisa. Lá no mundo as pessoas são mortas a tiro, e na igreja a mesma coisa. Quer dizer, a gente percebe que o lufa-lufa da vida, vai e vem da vida, é comum a todos os mortais. Então nós não podemos de forma alguma nos desesperar naquele momento de luta e de dificuldade. É necessário então resolver, decidir, contar uma nova história a partir daquele ponto crítico. Não se, como que eu posso dizer? No ponto crítico, eu não posso ver meu ponto crítico como uma sepultura dos meus sonhos. Mas eu preciso ver o ponto crítico como uma oportunidade de reescrever a minha história. Amém? Nosso esboço diz o seguinte: Jacó teve a oportunidade de denegrir de vez a sua história, mas a vida o tornou sábio e teve a coragem de reescrevê-la. Como foi a vida de Jacó? Me ajude aí. A palavra está com vocês. Já começaram, já chutando o balde, não foi? Trapaceiro. Durante a vida de Jacó, meu Deus, como esse rapaz enganou e foi enganado. Os seus primeiros anos de vida, você se lembra onde ele morou? Morou na tenda com a mãe, e seu irmão com o seu pai, lembra disso? E os ciúmes que ele tinha do irmão, ao ponto de enganar o pai, para ficar com as bênçãos patriarcais somente para ele. O irmão ficou tão furioso, que Jacó roubou a sua bênção, que prometeu matá-lo. Esaú foi ao encalço de Jacó, e Jacó, com a idade aproximadamente, 15 para 16 anos, um menino de tenda, um menino caseiro, um menino criado aos pés da saia de sua mãe, teve que agora ir para o campo e dormir na mata e ter uma pedra como travesseiro. Que loucura, que loucura. Depois ele conheceu uma moça muito bonita chamada Raquel, e ele quis casar com ela, e chegou para o pai da menina e disse o seguinte: olha, eu sou batista da igreja Lírio dos Vales, e o pastor nosso lá, pastor Diogo, disse que negócio não pode enrolar, então eu quero casar com a moça. E o rapaz disse: não, sem problema, você pode casar, agora você vai ter que trabalhar. Para quem eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, né? Para quem come a panela de moela, 7 anos, não é nada. Aí no dia do casamento, sabe o que aconteceu? O costume lá da região, embebedaram o rapaz. Festa de crente é muito alegre, né? Festa de crente é uma felicidade tremenda. Então o rapaz tomou muito, Jacó tomou muito, e foi para a tenda, para ter o seu primeiro encontro com a sua amada. E sabe o que aconteceu? Trêbado, o pai da moça chegou lá e trocou a moça. Deu a mais velha pela mais nova. E quando ele acordou de manhã, ele teve um susto, gente. Mulher era feia demais. Deus me perdoe, mas era feia. É aquele tipo de mulher que você olha, você corre 10 dias sem olhar para trás.
E ele pulou da cama desesperado, disse: que negócio é esse, rapaz? Eu pedi a Raquel, o senhor me dá outra. Ele disse: não, o costume aqui é o seguinte: só casa a mais nova, se casar primeiro a mais velha. Se você tiver afim da mais nova, mais... Então, durante a vida de Jacó, ele enganou e também foi enganado. Vocês já imaginaram Jacó na escola? Já imaginou Jacó na escola? Mais ou menos assim: Maria, presente. José, presente. Luiz, presente. Enganador, presente, professora. Percebeu o tom da voz? Porque o nome Jacó significa exatamente isso: enganador, ladino, vivaldino, vigarista, agiota. Esse é o significado do nome Jacó. Então esse rapaz sofreu agruras durante a sua vida, lutas e dificuldades durante a sua mocidade, durante o seu casamento. Olha que interessante que a vida em família também de Jacó não foi boa. Como ele casou com a primeira e casou com a segunda, as duas não se bicavam, elas brigavam o tempo todo, e a gente percebe que a família de Jacó foi uma família... Puxa, a gente não gostaria de falar isso, porque é um personagem da Bíblia, e nós temos todo o temor, mas Deus não esconde as nossas imperfeições. Mas a família de Jacó foi uma família sem estrutura. Os filhos de Jacó sacrificaram um dos mais novos, chamado José, e vendeu ele como escravo para mercadores que foram levá-lo ao Egito. Vocês conhecem essa história. Jacó chorou muito a morte do seu filho José. Na verdade, ele não tinha sido morto, apenas os filhos enganaram ele, dizendo que tinha um leão tinha destruído o garoto, e na verdade eles tinham vendido o rapaz como escravo, e ele foi viver lá no Egito, e vocês conhecem toda a história. Durante a vida de Jacó, o finalzinho dela é terrível também, porque ele vem dos patriarcas, né? O seu avô é Abraão, a terra prometida é a terra dos sonhos. Contudo, os últimos dias de Jacó foi aonde? No Egito. Ele não teve o privilégio de fechar os olhos na terra de Canaã. Os seus ossos teve que ser relocados do Egito para a terra de Canaã, tempos depois. Então a vida de Jacó não foi uma vida boa. Então leiamos aqui o texto bíblico para compreendermos como reescrever uma nova história. Vamos ler juntos? E partiram de Betel, lhe disse a parteira: chamou-lhe Benoni, que é Belém. Olha, o texto em evidência fala-nos dos últimos dias da vida de Raquel, mulher de Jacó, aquela a quem ele amava. Ele trabalhou por ela, ele batalhou por ela. Sua morte é causada por um parto complicado. Sentindo que não resistiria, deu o nome do menino, da criança, de Benoni, isto é, filho da minha tristeza. Mas Jacó deu-lhe o nome de Benjamim, filho da minha mão direita, da minha força. Que direção, quero fazer uma pergunta agora, que direção olhava Raquel, mesmo vivendo embaixo do mesmo teto que Jacó? Palavra com vocês. Como? Não estou ouvindo. O pau quebrado? Olha a pergunta. Raquel vive debaixo do mesmo teto que Jacó, sim ou não? Sim. Mas durante a vida conjugal, qual era o olhar de Raquel? Como ela via a sua vida conjugal? Vamos lá. Pessimista demais com a vida. Me ajude aí. Atribulada, sem esperança, desanimada.
Agora, como é que pode um homem e uma mulher viverem embaixo do mesmo teto e os olhares são totalmente diferentes? Então a gente pode aprender o seguinte: você é aquilo que você quer ver. Não é isso? Eu posso chegar aqui num dia de quinta-feira, oração, parece que eu vi isso do bíblico, né? Quinta-feira, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: olha, o culto foi uma tristeza. Tinha um pastor Diogo, eu e mais 3, não foi ninguém no culto. Não é uma visão? Agora outro que esteve no mesmo culto, é um dos 3, chega em casa, a esposa pergunta: como é que foi o culto? Ele diz: olha, foi uma benção. Foi uma bênção. Deus falou através do pastor maravilhosamente e nós sentimos a presença de Deus. O que vocês acham dessa colocação? Que eu vejo aquilo que eu quero ver. Parece que Raquel está exatamente assim. Ela está vivendo um momento muito difícil na vida dela. O que aconteceu na vida dela é que durante a sua existência, ela brigou com a sua irmã. Porque nesse momento da história, mulher boa é mulher que paria. Mulher que não tinha condições de conceber, não tinha tanta proeminência na sociedade. Mesmo o homem amando ela, a gente percebe isso nas entrelinhas da Bíblia, que a outra que paria, que tinha filhos, tinha toda prioridade em detrimento da outra. Então Raquel, ela primeiro, ela não teve o seu amor de primeira vez. Quem teve foi a sua irmã. Eu acho que isso aí foi uma luta muito grande no coração de Raquel. Ter que compartilhar o seu homem, o seu amor com uma outra mulher. Segunda coisa, é que essa mulher, sua irmã, gente, a mulher paria mais do que coelho. Era impressionante. Era impressionante. Jacó pensava em sexo, a mulher já engravidava. Agora Raquel era o contrário, era uma dificuldade muito grande, não tinha como ficar grávida. Olha que loucura! Durante a vida de Raquel, a vida conjugal, foi essa luta. A irmã parindo muito, e diz os textos bíblicos lá, que a sua irmã, o que fazia em relação a ela? Gozava da cara dela. Está vendo aí, bonitinha que não pare, você não presta para nada. Você só serve para ser escrava. Você só está aqui porque eu quero que você esteja. Eu sou a mulher número 1 na vida dele. Eu casei primeiro com ele e eu dei filhos para ele. Olha que loucura. Um belo dia, Raquel tem um filho. Foi uma alegria para ela, né? Enquanto que a irmã já tinha 4, 5, ela teve o seu primeiro. Qual o nome do primeiro? José. E o que foi que aconteceu com o menino? Vocês imaginam a luta de Raquel dentro de casa, Diogo, para proteger essa criança? Eu fico imaginando esse menino José, lá no quarto, dia de frio, os irmãos puxavam a coberta, ele falava: eu estou com frio, os irmãos falavam: se vira, durma debaixo da cama. Chegava na hora da comida, os irmãos pegavam toda a mistura e ele ficava somente com o arrozinho lavado na frente dele. Havia um brincar no fundo do quintal, os irmãos batiam em José. Então diz o texto que Raquel vivia protegendo a vida de José. Agora eu quero fazer uma pergunta à igreja: e quando a notícia chegou que um leão tinha matado José? A Bíblia não diz para nós, não há referência sobre isso. Eu acredito que nesse dia a casa caiu para Raquel. Raquel deve ter se desesperado de uma forma muito forte. Deve ter rasgado sua roupa, jogado cinza sobre sua cabeça, porque olha, não teve o homem que queria, não conseguia parir. Quando pariu um único filho, o que os irmãos fizeram? Venderam, no caso aí, ela não sabia, mataram o rapaz. Essa é a notícia. Viu o seu sogro desesperado, porque ele amava o caçula José, e a família ficou em desespero. Agora eu pergunto, coração de mãe engana ou não? Lá no escondido do coração de Raquel, uma vozinha dizia para ela: não foi leão. É isso?
não foi leão que matou seu filho, porque ela tinha um histórico de guerra dentro da família, havia uma história de intrigas e de armadilhas na convivência interna. Então Raquel sabia perfeitamente que os irmãos de José tinham feito alguma coisa com o rapaz. Agora, o que acontece? O rapaz morreu, desapareceu da história, a irmã continuava parindo, teve mais filhos, e um belo dia, Raquel fica grávida de novo. Que alegria! Eu fico imaginando o Asaf, a alegria quando ela se engravidava e disse: agora nós vamos ter o nosso filho. Da mesma forma foi Raquel, ela ficou grávida, e eu fico imaginando Jacó guardando e protegendo Raquel o tempo todo, porque o primeiro já não existia mais, e esse agora parece que é o último, porque ela está sentindo algo diferente. A gravidez não foi boa, e além de mais, Jacó quer voltar para suas terras e ver seu irmão Esaú, retornar e pedir perdão para Esaú. Esse é o clima de Raquel e de Jacó. E no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Raquel entrou em trabalho de parto. Que loucura! Chama-se a parteira, Jacó do lado de fora da tenda, e há gritos dentro da tenda, de vez em quando, ele mandava uma moça lá dentro perguntar para a parteira como é que está a situação, e a resposta era mais ou menos assim: está feia, está difícil demais, o garoto está atravessado, ela está tentando arrumar o garoto dentro do útero, mas está difícil, o tempo passando, e de repente, a parteira abre a tenda, olha para Jacó, esse olhar que nós conhecemos, olhar sem palavras, né? Que quando olha para a gente, afrouxa todos os nervos do corpo, você diz assim: alguma coisa aconteceu. Quando o marido chega em casa, aquele olho esbugalhado, alguma coisa aconteceu. Chegou a parteira, chamou Jacó, e disse assim para Jacó: olha, Jacó, a minha senhora Raquel morreu. A mulher que Jacó amava, morreu. Eu fico imaginando o que passou na cabeça do rapaz naquele momento. Que loucura, sua amada já não existia mais. E aí a parteira deu a segunda notícia estarrecedora. Se a primeira de sua morte foi difícil para o rapaz, a segunda era pior, porque a segunda revelou segredos do coração de sua amada. Mesmo dormindo na mesma cama, vivendo debaixo do mesmo teto e comendo na mesma mesa, eles não compartilhavam do mesmo sentido, eles não estavam no mesmo caminho. Então a parteira disse: olha, o nome do menino ela deu antes de morrer, e é Benoni, filho da minha tristeza. Pode imaginar. Tem algum psicólogo hoje aqui? Me ajude, por favor. Me ajude aqui. Esse nome revela alguma coisa, não é isso mesmo? Há um pensamento no nosso meio que a gente diz assim: a boca fala. Esse nome é muito pesado. Você imagina, ela está morrendo, qual o comportamento de quem está morrendo? Pedir misericórdia, orar a Jeová, não é espernear, eu não quero morrer, mas ela tem uma amargura tão grande na alma, que ela para no seu momento histórico, ela faz essa retrospectiva, que eu acabei de fazer com vocês. Eu estou supondo isso, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou supondo pelo nome que ela deu, que ela fez uma retrospectiva de sua história. Ela disse: minha vida foi a minha vida não, o nome dessa coisa, o nome disso, que eu não vou poder amamentar, que eu não vou poder cuidar, vai ser Benoni. Ele vai representar minha alma na terra. Eu vou ser a alma desencarnada entre eles. Eu vou dar a eles exatamente o que eles precisam: amargura de espírito. Todos que citarem o nome do meu filho lembrarão de como eu fui amargurada durante a minha existência. Esse é o histórico.
Essa é a leitura que eu consigo fazer do nome Benoni. Então Jacó, quando recebeu da parteira esse nome, ele parou. E essa paradinha foi maravilhosa para Jacó, porque ele também tinha o mesmo histórico de Raquel. Ele perdeu a família, o irmão queria matá-lo, ele enganou e foi enganado, o próprio nome dele não era bem visto, e agora ele teve a oportunidade de mudar a história. Que coisa linda! Da onde ele tirou aquela força, eu pergunto a vocês? Da onde saiu aquilo? Ele disse: não, o nome do menino não será Benoni, será Benjamim. Ele começa uma nova história. Eu quero com vocês dizer a diferença entre Benoni e Benjamim. Junto com vocês, Benoni, Benjamim. Sim ou não? Percebeu aqui o que Jacó está fazendo? A leitura que ele está fazendo da história. Benoni, Benjamim. Começar tudo de novo, por que não? Não deu certo no passado, mas o meu Deus é o Deus do futuro também. Os melhores dias ainda estão por vir, Jacó deve ter pensado. Benoni, Benjamim. É ou não é? É preciso aprender com a vida, inclusive com as quedas. Nós precisamos aprender e crescermos e nos fortalecermos. Conversávamos ontem no jantar, não é isso, pastor? Que a economia em Israel, ela gira em torno também daqueles que não foram bem sucedidos como empresários, porque eles acreditam que com a queda e com a falência, eles aprenderam a fazer o que é certo e o que é correto. Então o governo tem confiança num homem que já faliu aqui. Isso é lindo demais. Quer dizer, é preciso aprender com as quedas, é preciso aprender com as lágrimas, é preciso aprender a crescer com os apertos da vida. Benoni, Benjamim, Benoni, Benjamim, Benoni, Benjamim, Benoni, Benjamim, Benoni, Benjamim, testado e maduro nas aflições. Benoni e Benjamim. Mesmo que a família tenha sofrido no passado e vivido seus desencontros, precisamos ter coragem e determinação para deter essa história de infelicidades conjugais, como foi a vida de Jacó e Raquel. Eles sofreram muito como casal, e Raquel não suportou o solavanco da vida. A atitude de Jacó, mudando o nome da criança, nos diz alguma coisa. Primeiro, eu quero que você grave isso no seu coração: é preciso conhecer a Deus de experiência própria. Isso é intransferível. O marido não salva a mulher, o pai não salva o filho. Não existe salvação desse jeito. É preciso o nascer de novo, o encontro com Cristo crucificado, a metanoia, mudança de mente, mudança de sentido. Quem não tiver essa oportunidade é apenas um religioso e não vai suportar o solavanco da vida. Marido e mulher devem ter o seu encontro pessoal com Cristo. Só assim a história pode ser mudada. Cristo muda a história, sim ou não? Sim. Olha, no meu tempo de seminarista, eu morava numa triliche. Em cima morava um rapaz chamado Gerson. Sabe quem era Gerson? Gerson veio da penitenciária de São Paulo para o seminário. Olha o top. Olha os meus amigos de seminário. Durante o tempo que ele foi seminarista comigo, ele não podia chegar fora do passeio do seminário. Ele não tinha autorização de sair do seminário. Somente
com autorização da justiça, e o diretor reitor ficou responsável pelo Gerson. Olha, agora, quem morava abaixo era o Moisés. Quem foi Moisés? Moisés cresceu, viveu comendo lixo nas praias do Rio de Janeiro. O berço de Moisés foi um buraco na areia que a mãe dele colocou, e parece que aquilo foi profético, que durante a vida toda de Moisés, ele morou exatamente nas praias do Rio de Janeiro. Um dia, comendo lixo, ele encontrou uma página do Novo Testamento, e ele foi procurar um pastor para explicar para ele o que era aquilo, e nesse dia, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Atenção, o Jefferson hoje é um grande pastor para a honra e glória do nome santo do Senhor. Moisés é um grande pastor no nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas do Senhor Jesus? Com Jesus tudo, a história pode ser mudada. Aquela vida de desencontro, de solavancos, aquela vida de quedas que tivemos, que inclusive anteontem, ela pode ser mudada hoje, porque Cristo é a nossa salvação. Nós não precisamos arrastar os mortos dos antepassados, não. Em Cristo Jesus, nós temos condições de recomeçar uma nova história. Segundo, Jacó demonstrou com isso que devemos saber driblar os obstáculos da vida. A cada vitória conquistada, uma nova história é gerada. Aprenda a driblar os desafios da vida. Você precisa saber passar pela falta de comida. Você precisa aprender a driblar a falta de emprego e a falta de recurso financeiro, porque essa é a história de todos nós. Talvez não na mesma área, de áreas diferentes, mas todos nós que estamos aqui hoje, precisamos ter uma atitude de Jacó, colocar o nome no nosso projeto de Benjamim, que é a oportunidade de aprender a sair fora das lutas e das dificuldades da vida. Por último, para mudar a história, precisamos estar conscientes que ninguém tem a família que sonhou, todos têm a família que tem. Essa é a sua família. Essa é a esposa desvairada que você tem. Esse é o homem turrão que você tem. Agora, olha para mim. Você pode chamar o seu esposo de Benoni. Pode. Raquel deu. Você pode chamar a sua esposa de Benoni. Você pode chamar seus filhos de Benoni. Pode ou não pode? Pode. Você pode dizer e pensar que fez o pior casamento do mundo. Você pode dizer e pensar que a sua esposa é a pior do mundo. Que o teu esposo é o pior homem do mundo. Você pode, é um direito que você tem. Mas se você crê em Cristo, você pode colocar o nome na sua família de Benjamim. Aleluia. Feche teus olhos. Oh, Senhor. Oh, Deus. Trabalha na nossa alma, Senhor. Trabalha na nossa alma, Senhor. Diga para nós que nunca é tarde para recomeçar. Diga para nós que o homem louco pode se tornar um sábio nas tuas mãos. Diga para essa mãe que o filho viciado, ele pode ser liberto pelo teu poder, Senhor. Diga para este homem que ele pode ser curado pelo poder do teu nome, Senhor. Diga para essa família que as bênçãos melhores estão por vir, Senhor. Diga para essa família, Senhor, que não se desespere, mas que
Olhe para o alto, da onde vem o socorro, aonde vem o abrigo nas horas incertas. Diga para essa mulher, Pai, diga para esse homem nessa manhã, que eles e o Senhor é a maioria, Deus. Diga para esse homem que Tu és o médico dos médicos. Diga para essa mulher que Tu és Senhor dos senhores. Diga para esse coração nessa manhã que nada, absolutamente nada, é impossível para Ti, Senhor. Alega o coração dessa família, Senhor. Alega o coração dessa família, Pai. Não permita que eles se debrucem diante de Benoni. Pai, se ele parou o estudo, diga para esse homem, tente o vestibular mais uma vez. Tente uma cadeira mais uma vez. Se ele já faliu, já foi um empresário e não quer saber mais de abrir um negócio, diga para ele que Tu és o seu negócio, Senhor. Oh Pai, essa irmã que hoje já não tem marido, que não quer casar mais, pode estar viúva ou separada, Senhor, aconteceu no passado, e ela agora, Deus, não quer mais se casar. Diga para ela que Tu podes recomeçar na vida dela, uma vida maravilhosa, Senhor. Gostaria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, e diga para ela, ore com ela, diga: Deus, que haja Benjamim nessa vida. Pastor Diogo, vem cá orar por nós. Vem aqui orar por nós. Não esqueça, nós precisamos decidir contar uma nova história. Você pode arrastar seus mortos, você pode arrastar os seus pecados, você pode arrastar suas dúvidas, mas hoje de manhã você pode mudar a sua história, você pode apagar os teus pecados e você pode renovar a tua alma. Levanta-te e anda, porque não é aqui o teu lugar. Levanta-te e anda, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Deus não te chamou para você ser Benoni, Ele te chamou para você ser Benjamim. Tu és filho de Deus, tu és herdeiro das mansões celestiais. Ore por nós, Diogo, para Deus nos dar força e graça. Aleluia, glória a Jesus.